Eu tinha 22 anos quando conheci o Lucas. Estava no meu segundo ano da faculdade, dividida entre trabalhos, provas e sonhos que ainda pareciam distantes. Nunca fui do tipo que acreditava em contos de fadas, mas ele me fez começar a acreditar. Lucas apareceu na minha vida de forma inesperada. Um amigo de uma amiga, que apareceu numa festa despretensiosa. Ele não era o mais bonito do lugar, mas tinha um sorriso calmo e uma presença que dominava o ambiente sem esforço. Quando nossos olhos se cruzaram, senti algo estranho no peito. Algo bom. Algo que eu não sentia havia muito tempo. Ele me tratava com um carinho que eu nunca tinha vivido antes. Enxergava beleza nas minhas imperfeições, elogiava meu jeito distraído, ria das minhas piadas bobas. Me mandava mensagens só para dizer que estava com saudade. Me ligava antes de dormir só para ouvir minha voz. Aos poucos, ele foi preenchendo espaços dentro de mim que eu nem sabia que estavam vazios. Fizemos planos juntos. Ele falava sobre viajar comigo, sobre morar na praia um dia, sobre como queria 2 filhos, um menino e uma menina. Me prometeu que estaríamos juntos nos momentos bons e ruins. E eu acreditava em tudo. Entreguei meu coração inteiro, sem medo, porque ele me fez sentir segura, protegida. Cada pequeno gesto dele, me buscar na faculdade, preparar meu café favorito, lembrar das datas importantes, parecia prova suficiente de que ele era diferente. Ele era o tipo de homem que minha mãe dizia que era raro. E eu pensava, que sorte a minha ter encontrado alguém assim. Eu me sentia amada, valorizada, quase especial. E confesso que, por um tempo, cheguei a acreditar que finalmente tinha encontrado o tal amor da minha vida. Aquele que aparece uma vez só, e muda tudo. Mal sabia eu que todo aquele carinho era só a primeira parte de uma história que mudaria minha vida. Porque quando a verdade veio à tona, ela não só destruiu o meu coração, ela despertou em mim algo que eu nem sabia que existia. Os primeiros sinais foram tão sutis que, na hora, eu nem percebi. Tudo começou com pequenas mudanças no comportamento do Lucas. Antes ele respondia minhas mensagens quase imediatamente, até nas madrugadas. Mas, de repente, começou a demorar. Às vezes visualizava e não respondia. Quando eu perguntava, ele dizia que estava ocupado, que tinha dormido, que o celular estava sem bateria. Nada que parecesse grave, mas diferente. Depois vieram os atrasos. Ele marcava de me encontrar às 7 e chegava às 8h30, dizendo que o chefe o segurou, que o trânsito estava péssimo, ou que a mãe ligou e ele teve que passar lá. E eu, boba, acreditava. Ou melhor, queria acreditar. Porque cada vez que ele me abraçava, me olhava nos olhos e dizia desculpa, amor, você sabe que eu te amo. Tudo dentro de mim se acalmava. Eu achava que estava exagerando, que era só insegurança da minha cabeça. Mas a sensação incômoda começou a crescer. Uma vez encontrei um perfume forte na camisa dele. Não era o meu. Quando questionei, ele riu e disse que provavelmente alguém do trabalho havia encostado sem querer. Outra vez, vi uma notificação rápida no celular dele com um coraçãozinho e um nome que eu não conhecia. Ele imediatamente bloqueou a tela, como se nada tivesse acontecido. Aquela noite não dormi. Fiquei encarando o teto, tentando convencer a mim mesma de que eu era paranoica. Ele me ama. Ele nunca faria isso comigo. Deve ser só coisa da minha cabeça. E mesmo com o coração apertado, decidi acreditar na minha versão da história, não na que o meu instinto gritava para eu enxergar. Minhas amigas perceberam. Uma delas me puxou num canto e disse: amiga, tem alguma coisa estranha. Ele não parece o mesmo. Outra foi mais direta. Você tem certeza que ele não tá te enganando? Eu fiquei furiosa. Não com o Lucas, com elas. Disse que confiava nele, que estavam sendo negativas. Saí em defesa dele como uma leoa. Era como se eu estivesse lutando não só pelo nosso relacionamento, mas pela ideia de que ainda existia um homem bom e fiel no mundo. E eu tinha escolhido acreditar que esse homem era o Lucas. Só que, por dentro, algo começava a rachar. As nossas conversas já não eram as mesmas. Os encontros estavam mais frios. Ele já não me elogiava como antes. Não se lembrava de detalhes que antes fazia questão de guardar. Quando me abraçava, parecia estar ausente. E, pior de tudo, eu comecei a sentir que estava incomodando.
Como se, de repente, o meu amor tivesse virado um peso. Mesmo assim, continuei insistindo. Me esforçava para ser mais compreensiva, mais paciente, mais carinhosa. Fazia surpresas, escrevia bilhetes, mandava mensagens doces. Eu acreditava que tudo aquilo era só uma fase. Que o amor, o nosso amor, venceria qualquer obstáculo. Mas a verdade é que o amor, por mais forte que seja, não sobrevive quando só um lado está lutando. E eu ainda não sabia, mas eu estava lutando sozinha. Mal sabia que os sinais que eu tanto ignorei logo se transformariam em provas. E, quando isso aconteceu, não houve mais como fugir da verdade. Era uma sexta-feira à noite. Eu tinha preparado tudo para surpreender o Lucas. Comprei o vinho que ele mais gostava, fiz lasanha do jeito que ele sempre elogiava e coloquei meu vestido vermelho favorito. Mandei uma mensagem dizendo que o esperava. Ele respondeu com um simples: "Vou demorar um pouco, tô resolvendo umas coisas no trabalho." Achei estranho. Ele nunca trabalhava até tão tarde numa sexta. Senti aquele aperto no peito. O tipo de sensação que a gente tenta ignorar, mas que não vai embora. Pela primeira vez, resolvi ouvir meu instinto. Abri o Instagram dele. Nada de novo. Mas algo me fez clicar em um perfil que eu já tinha visto antes. Camila, uma conhecida da faculdade. Não éramos amigas, mas tínhamos alguns amigos em comum. E lá estava ela, postando uma foto de uma taça de vinho, com uma legenda: "Melhor companhia impossível, coração preto." Pelo reflexo da taça, no vidro ao fundo, dava para ver a silhueta de um homem. E o pior, ele usava a mesma camisa cinza que o Lucas tinha vestido mais cedo. Meu coração disparou. Não pensei duas vezes. Peguei o carro e fui direto para o bairro onde ela morava. Uma área que o Lucas nunca tinha mencionado antes. Estacionei a uma quadra do prédio e esperei. Me senti ridícula, paranoica, desesperada. Mas, no fundo, eu já sabia o que ia encontrar. E então vi. Eles saíram juntos. Ela com a mão entrelaçada na dele. Rindo. Como se fossem um casal apaixonado. Como se ele não tivesse prometido amor eterno para mim há menos de uma semana. Senti como se o mundo tivesse parado. O chão desapareceu. Meu corpo tremia inteiro. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Mas ali estava a prova, clara como o dia. Esperei ele chegar em casa. Quando bateu na minha porta, com aquele sorriso fingido no rosto, fui direto ao ponto. "Onde você estava, Lucas?" "No trabalho." "Por quê?" Ele respondeu, como se nada tivesse acontecido. "Tem certeza? Não estava com a Camila?" O rosto dele mudou. Primeiro, uma surpresa forçada. Depois, a tentativa de negar. "Que loucura é essa? Camila, do que você tá falando?" Mostrei a foto. O reflexo. A camisa. Tudo. Ele tentou rir, dizendo que era coincidência. Que aquele cara não era ele. Que eu estava vendo coisa. Mas meu olhar dizia tudo. Eu já sabia. Ele percebeu que não adiantava mentir. E então, num suspiro cansado, confessou: "Tá, eu fui lá, sim. Mas não é o que você tá pensando." "Não é o que eu tô pensando?" "Você tava de mãos dadas com ela, Lucas. Você mentiu pra mim. Me enganou. Me traiu." Ele tentou justificar. Disse que era confuso, que estava passando por um momento difícil, que não queria me machucar. Tantas palavras jogadas ao vento. Nada fazia sentido. Nada justificava. O que mais doeu foi saber que Camila sabia de mim. Sabia que estávamos juntos. Ela me seguia nas redes sociais. Curtia nossas fotos. E mesmo assim, escolheu me apunhalar pelas costas. E ele permitiu. Escolheu. Me senti uma completa idiota. Me doei inteira para alguém que nunca me respeitou de verdade. Que olhou nos meus olhos e mentiu com a maior naturalidade. Que jurou amor enquanto dividia a cama com outra. Não chorei na frente dele. Engoli o choro, a raiva, a dor. Fiquei em silêncio, apenas observando aquele homem que eu achei que conhecia. E que agora me parecia um estranho. Pedi que saísse da minha casa. Ele hesitou, mas saiu. E assim que a porta se fechou, caí no chão. Chorei como nunca chorei antes. Chorei pela decepção, pela traição, pelas mentiras.
Mas, acima de tudo, chorei pela mulher que eu fui. Cega, apaixonada, entregue. Naquela noite, algo em mim morreu. Mas também, algo começou a nascer. Um sentimento novo. Uma raiva silenciosa. Uma sede de justiça. E, principalmente, uma certeza. Eu não deixaria isso barato. Depois daquela noite, tudo dentro de mim desabou. Passei dias trancada no meu quarto. As luzes apagadas, as cortinas fechadas, o celular jogado em algum canto que eu não me importava mais em procurar. Não atendia ligações, não respondia mensagens, não queria ver ninguém. Me afastei do mundo. Chorava até não ter mais lágrimas. Dormia e acordava com o rosto inchado e o peito pesado. Revivia cada momento, cada gesto de carinho que agora parecia falso. Era como se tudo tivesse sido um teatro. E eu a única que acreditava no roteiro. Senti nojo. Dele. Dela. Mas, principalmente, de mim. Como eu pude ser tão cega? Tão ingênua? Tão boba? Me entreguei inteira, dei meu tempo, minha energia, meu amor. E no fim, fui traída da forma mais cruel. Pelas costas, com mentiras diárias, e com a ajuda de alguém que fingia ser amiga. Não conseguia comer. A comida perdia o gosto. A música me irritava. O silêncio me sufocava. A dor não vinha só do coração partido, vinha da humilhação, da sensação de ter sido enganada, substituída, como se eu fosse descartável. Um brinquedo que perdeu a graça. Me olhava no espelho e mal me reconhecia. Onde estava a mulher forte, decidida, alegre que eu costumava ser? Ela parecia ter sumido, dando lugar a alguém quebrada, derrotada, sem rumo. Mas foi nesse fundo do poço que algo começou a mudar. Em meio ao choro silencioso, às noites em claro e ao desespero que parecia não ter fim, uma faísca se acendeu dentro de mim. Uma raiva fria, diferente de tudo que eu já tinha sentido antes. Não era gritaria. Não era escândalo. Era um sentimento silencioso, mas poderoso. Comecei a me lembrar de cada mentira que ele contou, de cada desculpa esfarrapada, das vezes que defendi ele das minhas amigas, e das risadas da Camila, dos olhares falsos, dos abraços hipócritas. A verdade se tornou como veneno, mas também como combustível. E então eu disse a mim mesma, em voz alta, pela primeira vez: eu não vou deixar isso barato. Eles pensaram que eu ia chorar para sempre, que eu ia me encolher em silêncio, engolir a traição e seguir em frente machucada. Mas eles se enganaram. Porque naquela dor nasceu algo mais forte. Uma vontade de me levantar. E fazer com que eles sentissem pelo menos uma parte do que me fizeram passar. Eu não sabia ainda como. Mas já sabia o que eu ia fazer. Me vingar. Demorei alguns dias para me recompor. Não completamente. A dor ainda estava ali. Mas o suficiente para levantar da cama, tomar um banho demorado e encarar o espelho com um novo olhar. Não era mais a mesma. A garota apaixonada, sonhadora e cega tinha ficado para trás. Agora, eu era outra. Fria. Atenta. Preparada. E eu queria justiça. Não daquela que se pede em oração ou se espera do destino. Eu queria com as minhas próprias mãos. Ele me destruiu. E agora eu faria o mesmo com ele. Comecei a observar o Lucas com calma, de longe. Fiz o que ele nunca imaginaria. Me tornei invisível. Ele achava que eu estava destruída demais para agir. E era exatamente isso que eu queria que ele pensasse. Revirei nossas conversas antigas, fotos, lugares que frequentávamos. Fui traçando seu padrão. Descobri que ele costumava conversar com outras garotas pelo Instagram. Sempre pelo modo privado, mensagens que depois apagava. Mas ele tinha um padrão de elogios, palavras doces, truques baratos que usava para conquistar. Foi aí que tive a ideia. Criei um perfil falso. Uma mulher bonita, elegante, com o estilo que ele sempre elogiava. Usei fotos de banco de imagens e apliquei pequenos filtros. Nada exagerado. O suficiente para parecer real, mas diferente de mim. Dei um nome fictício. Melissa Andrade. Em poucos dias, ele caiu na armadilha. Começou a responder meus stories, curtir minhas fotos, mandar mensagens. Você parece incrível. Nunca te vi por aqui. Respondi com charme. Me fiz de difícil. Ele se envolveu rápido.
Em menos de 2 semanas, já estava flertando como se fosse solteiro. Mandava fotos, fazia convites. E tudo isso, enquanto continuava saindo com a Camila. Isso só alimentava minha vontade de ir até o fim. Ao mesmo tempo, me aproximei da própria Camila. Fui pedir desculpas por ter surtado com ela, fingindo arrependimento. Ela caiu feito patinha. Me contou detalhes que eu nem queria ouvir, tentando justificar o que tinha feito. Dizia que o Lucas não era mais meu e que ninguém manda no coração. Fingi aceitar. Criei um laço. Saíamos para tomar café. Conversávamos como se fossemos conhecidas antigas. Enquanto isso, eu ia montando meu dossiê. Prints, áudios, vídeos de tela. Tudo que eu precisava para destruir ele por dentro e por fora. A primeira ação foi simples. Mandei tudo para o melhor amigo dele, Rafael. Os prints, as conversas com a Melissa, as falas sobre Camila. E até coisas que ele dizia sobre os próprios amigos. Coisas cruéis. Rafael ficou revoltado. Disse que se sentia usado e que não queria mais saber dele. Um a menos na lista de aliados. Depois, enviei parte das provas anonimamente para Camila. Só o suficiente para ela ver que, mesmo com ela, ele também traía. Que ela nunca foi a escolhida. E claro, fiz questão de incluir trechos onde ele a chamava de insegura e pegajosa. O resultado foi melhor do que eu esperava. Camila o largou em público, no meio de um restaurante. Uma amiga em comum gravou o momento e, sem saber que eu estava por trás, postou no TikTok. O vídeo viralizou entre nossos círculos de conhecidos. Criei um perfil com outro nome e comecei a enviar os prints para garotas com quem ele flertava online. Umas agradeceram. Outras se revoltaram. Uma até expôs ele num grupo da cidade. A imagem de bom moço que ele tanto cultivava foi se desmanchando em dias. E o Lucas? Tentou contato comigo. Mandou mensagens. Disse que estava arrependido, que queria conversar. Me chamou de tudo, desde amor da vida dele até louca vingativa. Mas eu não respondi. Não precisava mais. Eu já tinha feito ele sentir um pouco da dor que causou. E o melhor, sem levantar a voz, sem gritar, sem me rebaixar. Usei a mesma arma que ele usou contra mim. A mentira, mas com um propósito muito mais justo. E eu ainda estava apenas começando. Foi como assistir a um castelo desmoronar, pedra por pedra. E eu ali, de pé, com um leve sorriso no rosto, assistindo tudo cair. Depois da exposição da Camila no restaurante, as coisas começaram a sair do controle para o Lucas. O vídeo do término, com ela gritando que ele era um mentiroso nojento, circulou em grupos da faculdade, redes sociais locais e até chegou em alguns colegas de trabalho dele. Alguns riram, outros criticaram. Mas ninguém ficou indiferente. Nos dias seguintes, outras garotas começaram a comentar publicamente. Uma dizia que ele havia prometido namoro. Outra que ele insistia em encontros enquanto dizia estar confuso com sentimentos. Uma até postou prints dele usando o mesmo texto meloso que ele tinha usado comigo, e com a Melissa, o perfil falso que eu criei. A imagem do Lucas, do cara educado, gentil, parceiro, virou piada. Era como se todas as máscaras estivessem caindo ao mesmo tempo. E o mais irônico era que ele nem sabia por onde tudo estava vazando. Ele suspeitava de todos. Menos de mim. Camila desapareceu da vida dele. Bloqueou em tudo. Expôs conversas íntimas em grupos privados e jurou nunca mais olhar na cara dele. E ainda por cima, perdeu amizades que eram ligadas a mim. Pessoas que ficaram do meu lado depois que descobriram a verdade. E então, como se o universo estivesse do meu lado, algo ainda mais inesperado aconteceu. Uma nova garota, completamente fora do nosso círculo, me procurou no Instagram. Disse que viu os comentários e quis confirmar uma coisa. Me mandou prints, áudios, provas. E lá estava ele, traindo Camila com ela, mesmo antes do término público. As datas batiam. Foi a cereja no bolo. Reuni tudo. Criei um perfil falso só para isso. E postei num fórum local com o título: Lucas R., o mentiroso em série. Quantas ele precisa machucar para aprender? O post viralizou. E dessa vez, ele não teve como escapar. No mesmo dia, recebi uma mensagem dele. Longa. Cheia de desculpas. Eu errei, eu sei.
Mas você ainda é a mulher que eu amo. Eu fui fraco. Você foi tudo pra mim. Me dá mais uma chance. Eu juro que mudei. Li tudo com calma. Fria. Lúcida. E respondi com apenas uma frase. Agora você sabe como dói. Não houve xingamentos. Não houve escândalos. Só a verdade nua, crua, voltando para ele com a força de tudo que ele me fez sentir. Ele continuou mandando mensagens nos dias seguintes. Implorando. Chorando por áudio. Me dizendo que estava desesperado, que não sabia viver sem mim, que estava arrependido de verdade. Mas para mim, já era tarde demais. Não porque eu ainda estivesse com raiva, mas porque agora, eu era outra mulher. Eu tinha me reencontrado. E ele? Bom, ele tinha finalmente colhido o que plantou. A minha dor virou força. A humilhação virou coragem. E a vingança? Foi só o início da minha liberdade. Depois que tudo aconteceu, eu precisei reaprender a viver. Não foi da noite pro dia. A dor não desapareceu só porque ele caiu. Mas, aos poucos, eu fui me reconstruindo, peça por peça. Comecei cuidando de mim. Voltei a fazer coisas que eu havia deixado de lado por causa dele. Fui à academia, troquei o corte de cabelo, mudei meu estilo. Comecei a me olhar no espelho com mais carinho. Parei de me comparar com outras mulheres. Parei de tentar ser a namorada perfeita que ele queria. E, pela primeira vez em muito tempo, me senti livre. Voltei a estudar com mais foco. Me dediquei à minha carreira, entrei em cursos, me envolvi em novos projetos. A energia que eu gastava tentando salvar um relacionamento destruído agora era usada para construir algo só meu. E cada pequeno avanço me dava ainda mais força, mais confiança, mais orgulho de quem eu estava me tornando. A dor que ele causou virou combustível. A traição que me feriu também me empurrou para frente. Eu entendi que não precisava da validação de ninguém para me sentir completa. Que eu era forte, inteligente, e que merecia muito mais do que migalhas de afeto. Foi nesse processo que descobri o meu valor. Percebi que a culpa nunca foi minha. Que ser boa demais para alguém errado não é fraqueza, é maturidade. E que o problema nunca foi eu ter amado, foi ele não ter sabido valorizar. Hoje, quando lembro de tudo que passei, não sinto mais ódio. Sinto alívio. Porque eu saí. Porque me curei. Porque me reencontrei. E ele? Bom, ele perdeu. E não foi só a mim. Perdeu a chance de crescer, de evoluir, de ter ao lado uma mulher que estava disposta a tudo por amor. Mas a melhor parte disso tudo, a melhor vingança foi ter me tornado a mulher que ele nunca mereceu. Se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo de novo. Sim, eu amei. Sim, fui traída. Mas cada lágrima, cada queda, me trouxe até aqui. Ele me destruiu. Mas, das cinzas, eu renasci mais forte. Hoje, não carrego mágoas, carrego lições. Não sou mais a mesma garota que acreditava em promessas vazias. Sou uma mulher inteira, completa. E, acima de tudo, livre. E quando penso nele, não sinto mais dor. Sinto orgulho de mim. Porque no fim, quem perdeu foi ele. E eu. Termino essa história de cabeça erguida, com poder, com paz, e um leve sorriso.